Rossi mira novo recorde de Cantarelli. E o brasileiro do Bolívar explica a reação ao cair com o Flamengo na Libertadores na fase de grupos. Também impasse entre Flamengo e Caixa Econômica, né? Problema no terreno e trânsito em dias de jogos dificultam a aprovação do negócio no gasômetro. Agora também trazemos a verdade sobre o meia Maurício e o interesse do Flamengo, se é real ou não. Essas e outras notícias você acompanha agora no canal Paparazzo Rubro-Negro. Então a gente chega daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação e lembrando vocês que tem o nosso canal do WhatsApp no comentário fixado, tem outros links aí, tem os nossos patrocinadores, a Sonora Acústica, o Bruno que faz aí visto, viagens, faz tudo para você aí para os Estados Unidos, né? Um advogado internacional espetacular. E a gente, então, né, tá indicando aí o Bruno, o Evandro também que faz business plan, a Sonora Acústica para melhorar aí a questão de ruídos da rua na sua casa, para colocar o seu estúdio, né, sem aqueles barulhos indesejados, né, com a acústica perfeita. Então a gente tem aí tudo, né, do melhor aí para indicar para vocês, principalmente com a Sonora que a gente tem aí aqui em casa no meu estúdio, tem na Multi Estúdios também lá no Parque Jacarepaguá, né, um estúdio do nosso podcast. Então todos a gente utiliza o serviço da Sonora Acústica. Eu quero aproveitar aqui para começar a falar com vocês. No final a gente vai colocar aí a questão do Rossi com o Cantarelli, né? Mas a gente tem muita informação bacana para passar para vocês, inclusive a matéria aí do GE, da reação dos jogadores do Bolívar no momento em que viram o Flamengo como adversário no grupo E da Libertadores. Tá? Então, a gente sabe que toda vez que a gente reage a algum sorteio, até nós mesmos, não precisa nem jogador do Flamengo, né? Nós mesmos aqui, youtubers e tudo mais, quando a gente reage, viraliza, você imagina o jogador, né? Os jogadores do Bolívar reagiram meio que comemorando aí quando viram que o adversário era o Flamengo, né? E aí deu a entender que eles estavam comemorando por ser um adversário que eles queriam enfrentar, né? Uns comemoraram, outros lamentaram, e sentado no sofá e acompanhando o sorteio na televisão, o brasileiro aí, o Bruno Sávio, né, balançou a cabeça de forma negativa, enquanto alguns companheiros se abraçavam na sala. O ex-atacante de Guarani, América Mineiro, Cuiabá e Avaí sabe muito bem a força do Flamengo. E em entrevista aí à ESPN, o Bruno Sávio lembrou quando viu de perto o Flamengo ganhar do Al-Ahly, né, por 4-2 na disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Clubes de 2023. O atacante estava no clube do Egito, mas acabou ficando no banco de reservas. E aí ele acabou falando aí com a ESPN, né, sobre essa situação aí, falou, é normal, cada um reagiu de uma maneira. Dos times brasileiros, para mim o Flamengo é quem tem o melhor investimento. Você tem jogadores de seleção conhecidos. É sempre difícil jogar contra o Flamengo. No Mundial de Clubes eu não entrei, mas meu ex-clube jogou contra. Sei como é difícil jogar contra o Flamengo. E aí se engana, né, quem acha que o Flamengo vai ter vida fácil contra o Bolívar, tá? O atacante brasileiro lembrou a campanha do ano passado, quando o time se classificou em um grupo que tinha Palmeiras, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil. Passou pelo Atlético Paranaense nas oitavas de final e foi eliminado pelo Internacional. Eu falei que o grupo era difícil e que eles eram bons. Também é muito difícil jogar contra nós, é um time muito bem treinado, temos nossos valores individuais também. Inclusive, ano passado, o Palmeiras veio aqui e perdeu o Cerro Porteño, o Barcelona do Equador, o próprio Atlético Paranaense. Espero que esse ano a gente consiga provar novamente que temos qualidade. Eu espero que não, né?
O fator casa, inclusive, é uma das armas do Bolívar, né? O estádio Hernando Siles, né? Está localizado na cidade de La Paz, que fica a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. É comum jogadores sentirem o efeito da altitude. Ele fala, nunca tive muito problema com a altitude. Desde que cheguei, me adaptei muito rápido. A altitude é muito pessoal, cada um reage de cada forma. Para mim, foi muito tranquilo. Claro que muitas pessoas se sentem mal, mas tem pessoas que não sentem nada. Acho que a grande prova disso é que recentemente a seleção veio aqui e ganhou da Bolívia, né? Então o Bruno Sávio aí falando sobre todos esses aspectos aí também da questão da altitude, né? Vamos falar aqui agora dessa questão do impasse financeiro entre Flamengo e Caixa e os planos do clube para a construção do estádio. Hoje a diferença entre o que o Flamengo está disposto a pagar e o que a Caixa projeta receber é de 150 milhões. O GE apurou que o Flamengo topa investir até 250 milhões na compra do terreno que irá construir o estádio. O preferido é o do gasômetro, continua sendo, mas o clube trabalha com outras duas possibilidades no radar. Pelo plano A Caixa deseja uma venda por um preço maior, principalmente pela valorização do fundo, e fala-se nos bastidores em algo perto dos 400 milhões de reais. É importante destacar que apresentar o projeto difere de apresentar proposta para a compra do terreno, tá? Isso porque, como o presidente da Caixa indicou, ainda há um impasse financeiro. O clube aguarda aí uma resolução para oficializar a oferta, né? Enquanto isso, a Caixa acredita que terá uma definição até o fim de 2024, para sim ou para não, né? O Flamengo e a Caixa não falam a mesma língua em relação aí ao preço do terreno, que foi comprado pela Prefeitura em 2012 por 220 milhões e revendido ao Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, né, administrado pela Caixa Econômica Federal, que se tornou a proprietária do local. O Flamengo, né, o fundo é o proprietário, por sua vez tem como exemplo a recente compra de um terreno na região por parte da Prefeitura do Rio para a construção do Terminal Gentileza, considerado o maior integrador de transporte público da capital carioca. Né? Embora as condições tenham sido facilitadas e o preço tenha sido menor em função de ser uma benfeitoria para a cidade, né, eles conseguiram. De acordo aí com informação publicada no site oficial da Prefeitura, a área de 77 mil metros quadrados do terminal ali do Gentileza foi adquirida por 40,8 milhões de reais. Há um imbróglio na justiça no qual o banco ainda cobra um aumento no valor. O terreno pretendido pelo Flamengo tem 87 mil metros quadrados, a área total que inicialmente o Flamengo vislumbrava contava também com um pedaço do Exército, né, que chegava a 116 mil metros quadrados. Além da questão financeira, o Flamengo precisará entrar em acordo com a Prefeitura para construir a sua casa, né, original, oficial, na região, né, o seu estádio próprio. O GE apurou que há uma corrente no governo que acredita ser inviável um estádio naquela área, tanto do ponto de vista técnico, pois o terreno não seria o ideal por ser arenoso, como do ponto de vista urbanístico, pelo risco de travar o trânsito da Avenida Brasil nos dias de jogo. Começou. Sempre vão ter os caras para falar, vai atrapalhar o trânsito. Flamengo é sempre isso, né? Com o Flamengo é sempre isso. Enquanto, né, a gente continua aí tentando, né, que o Flamengo consiga a construção do seu estádio, comprar o terreno, tem sempre esses políticos que estão... Por isso que eu falo, a gente tem que valorizar quem está tentando ajudar, né? Por exemplo, eu falei ontem do Pedro Paulo, e postei hoje mais cedo também, porque ele respondeu. O Pedro Paulo está tentando, sabe o quê? Convencer a Prefeitura a fazer uma PPP, uma parceria público-privada, e ajudar até no valor, para o Flamengo não ter que gastar 250, 400 milhões no terreno, que esse valor também está muito além, né? Se 40 milhões foi o valor do Terminal Gentileza, é quase a mesma metragem, é absurdo cobrar 10 vezes mais só porque é o Flamengo. É vergonhoso isso, né? Então, o que a gente percebe é que tem muita gente, muito político, e a gente vai começar a dar os nomes desses caras, tentando travar, tentando atrapalhar o Flamengo. Correntes, essas correntes aí que o GE falou, né, que são contrárias, na verdade são os anti-flamenguistas dentro do governo, da prefeitura e tudo mais. O Eduardo Paes, que é parceiro, inclusive, lá do Pedro Paulo, né, é vascaíno, mas já deixou claro
que nesse sentido ele vê como uma grande vantagem aí para o Rio de Janeiro, né, questão turística, cara, vai revitalizar a área ali do Porto Maravilha, vai ser muito importante, vai virar um ponto turístico, uma atração turística no Rio de Janeiro, né? É muito importante. Então, de verdade, eu espero que o Pedro Paulo, né, consiga continuar o seu trabalho. Eu sei que às vezes parece uma utopia esse estádio do Flamengo, mas eu tô acreditando, eu tenho confiança, eu sei que o Landim quer encerrar o mandato dele já com o terreno comprado. Isso aí é informação, tá? Então, pode ser que ele tenha dificuldade para aprovar as coisas, para fazer a aprovação, é uma loucura. E vão ter que utilizar a torcida, inclusive o Flamengo fazer outdoor, fazer camisa, como o Fabrício Kika falou, para pressionar as autoridades, para falar, olha, tá parado o processo lá no meio ambiente, a gente tem que pressionar lá o pessoal do meio ambiente, que o processo tá parado, e aí a torcida vai pressionando, as coisas vão acontecendo, a primeira coisa que tem que acontecer é comprar o terreno. Ah, mas é arenoso, isso aí o Flamengo vai fazer o projeto, vai construir no arenoso. Tem que comprar o terreno, esquece esse negócio, porque vai ser difícil a aprovação, compra. Aí depois a gente vai pressionando para continuar a fazer a coisa certa, né? E eu sei que o Pedro Paulo também tá aí sempre tentando ajudar, mas, cara, eu conversando com ele, a gente fica preocupado porque tem que ter um pouco mais de vontade, né, também, de dentro do Flamengo, sabe? A gente sabe que o Landim, né, quer muito entregar isso aí, mas a gente às vezes percebe que não há tanto apoio, não há apoio suficiente dentro do clube para que isso realmente aconteça. Então eu espero que o Flamengo consiga, sim, né, inclusive com a ajuda do Eduardo Paz, com a ajuda da prefeitura, com o Pedro Paulo intercedendo aí, consiga essa parceria público-privada e pagar menos pelo terreno ali, porque é uma situação que é boa para o cidadão carioca. É isso que eu espero. Bem, trazer aqui para vocês informações do mercado da bola, né, enquanto a gente confirmou o interesse do Flamengo no Montiel, o Flamengo monitorando aí o lateral direito Montiel, o argentino, né, jogador de seleção, seria o quarto jogador de seleção, o quarto lateral de seleção do Flamengo, inclusive, né, com essa possível saída, né, do Wesley, né, muitos falam do Brighton da Inglaterra, o Júlio Miguel Neto até me falou sobre isso hoje, lembrou, a gente tinha essa informação do Brighton da Inglaterra. É possível que no meio do ano o Wesley seja negociado, tá, com o futebol europeu, seja emprestado, com opção de compra, com obrigação de compra, alguma coisa. E aí a vinda do Montiel é uma realidade, tá? A gente trouxe aí a informação que o Flamengo realmente sondou o jogador e monitora, tá, o lateral direito Montiel. Agora, sobre a situação do Maurício, a gente traz a verdade aqui para vocês, porque a gente fez uma apuração com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que comentou essa notícia que saiu do jornalista aí do Wilson Pimentel, falando que o Flamengo teria interesse na contratação aí do Maurício do Internacional, né? Numa possível negociação, o Clube Gaúcho esperaria receber 9,5 milhões de euros, cerca de 51,6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. A nossa equipe, Paparazzo Rubro-Negro, apurou que a notícia em relação ao Maurício não procede. O Flamengo já não está mais no negócio, já se interessou, mas não está mais. Segue tudo do mesmo jeito que o Marcos Braz falou na sala de imprensa em conversa informal com o nosso repórter, o Gabriel Orfan, tá? Então, ele conversou, falou que não tinha nada pelo Maurício. A gente teve uma informação, óbvio, né, que o Maurício interessava ao Flamengo antes, né? E o Flamengo sabia do valor caro que o Inter queria e o negócio já tinha desandado, então não tem nada, tá? Atualmente não tem nada pelo Flamengo com o Maurício. É um daqueles jogadores que pode chegar até o dia 19 de abril, né? Mas a fonte ligada à diretoria nos falou que nesse momento, com relação a Maurício, não tem nada. Vamos falar do Flamengo também no basquete, né? O Flamengo venceu o Franca por 88-73, segue o líder! O Olivinha fez uma festa danada, né? Vencemos o Franca fora de casa, reassumimos a liderança, segue o líder Mengão no basquete, NBB, né? Destaques aí para o Gui Deodato, com 23 pontos e 8 rebotes, o Didi Lousada com 15 pontos e 8 rebotes, né? O Flamengo retorna ao Rio de Janeiro para jogar as duas próximas partidas em casa no Maracanãzinho, na terça-feira,
às 20 horas enfrenta o Paulistano e na quinta-feira às 21 horas encara o São Paulo. Vamos lá apoiar o líder, segue o líder, cara. Esse time aí é mágico, o Flamengo, o orgulho da nação, continua vencendo, brilhando, né, no basquete. É uma loucura esse time do Flamengo, cara. Esse time do Flamengo, ele não acaba, ele não encerra, ele continua vencedor. É impressionante. Bem, vamos falar do Rossi, né, que mira novo recorde aí do Cantarelli, tem aspas dele aí na Flá TV, né, bateu o recorde de minutos sem tomar gol do Cantarelli, foi escolhido aí do quadro Resenha do Jogo da Flá TV, né, o canal oficial do Flamengo, convido você a se inscrever lá também, e ele reagiu a defesas do Cantarelli com a camisa 1 do Flamengo nos anos 70 e 80, o seu antigo antecessor, no caso, né, o seu antecessor, que ele, inclusive, bateu o recorde. Ele falou, tá aprovado, depois de ver o Cantarelli. O time do Zico naquela época era um grande time também, ganhou o Brasileiro e tudo. Quero ganhar aqui no Flamengo, vamos para isso, né? Flamengo tem que ganhar e vamos procurar isso. O professor Tite está construindo um grande time, o equilíbrio que ele fala é muito importante para nós, né? Então ele, dividindo aí os méritos do recorde também com os companheiros, com o próprio Tite, né? Ele falou o seguinte, feliz pelo recorde que eu alcancei, mas sempre vou falar a mesma coisa, o recorde não é só meu, é do time todo, que fez um grande trabalho em campo. Pelo objetivo pessoal, é muito gratificante chegar aqui e em pouco tempo, óbvio, já alcançaram um recorde assim, né? Importante ainda por cima, né? Ele fala, na história do Flamengo. Então, realmente, o Rossi atingiu aí um recorde muito importante, né? E na hora que os torcedores mandaram mensagens lá na Flá TV para o goleiro, uma delas foi sobre a resenha que rola nas redes sociais sobre o goleiro sair de campo sem sujar o uniforme, já que o Flamengo praticamente não tem oferecido chances de gol aos adversários. E aí ele leu o recado e ele falou o seguinte, a lavanderia do CT já está brava com você, né, o pessoal que mandou, né? Suja o uniforme logo, né? E aí ele falou, é bom, levamos como brincadeira, mas acho que eu não sujar o uniforme é muito importante para o time, porque sabe que está fazendo um grande trabalho, né, em campo, não está dando oportunidade, gente, é óbvio. E eu estou no final da defesa, começa lá na frente com os atacantes. É o que eu falo sempre, começa lá na frente. Ele é o finalzinho. É muito importante o trabalho deles para eu não sujar o uniforme também, tá? E vamos acompanhar aqui o que o nosso querido Cantarelli, que tinha o recorde anterior e que tem o recorde dos títulos, né? Os mesmos títulos que o Zico. O que o Cantarelli fala sobre tudo isso, né? A gente teve uma entrevista aí muito legal com o Cantarelli. Cara, você que não conhecia, você que é mais novo, pô, vamos conhecer o nosso ídolo aí, o nosso ex-goleiro Cantarelli. Você vai acompanhar aqui agora na entrevista com a gente, lá no Efeito Zico, no lançamento do livro do Zico, que durou 45 anos. E é legal, né, o recorde ser batido, porque só quando o recorde é batido 45 anos depois, que o pessoal volta a lembrar e fala, pô, olha, lembra quem foi o cara, o monstro que tinha feito esse recorde antes? O Cantarelli. Pois é, rapaz, eu nem sabia disso. Ainda bem, né, que houve essa quebra de recorde, né, para o meu nome ele vir à tona, né, e lembrarem disso daí também. É um fato, eu acho que marcante aí na minha vida e na vida do clube. Você começou agora a acompanhar também um pouco dessa trajetória do Rossi, do Tite também, que não toma gol. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de um time, não vou falar lá da frente, mas claro que o jogador lá da frente ajuda na marcação, mas um time que não toma gol, né? Como é que é para você, como esse cara que bateu esse recorde há muito tempo atrás, ver o Flamengo novamente fazendo a mesma coisa, mostrando que não toma gol? É porque, apesar da hora que isso acontece, mas a equipe, ela atinge o equilíbrio emocional, o equilíbrio tático também e joga de uma forma consciente, né? Então isso daí ajuda muito o goleiro, né? E a hora que o ataque também, apesar ele começa a participar da marcação, o cara ajuda lá atrás.
Canta, fala pra gente. Era Canta, né? O pessoal chamava de Canta, claro, né? Claro. Canta. Conta pra gente uma coisa. Primeiro, óbvio, a gente tá aqui no momento aí do efeito Zico do livro. Como foi o efeito Zico na sua vida, né? Como foi ter o mesmo número... Acho que eu não sei se eu estudei direitinho, mas você tem o mesmo número de títulos que o Zico, cara. É um dos poucos que tem praticamente o mesmo número de títulos do Zico no Flamengo, né? E se não for o mesmo, é bem próximo. Eu agradeço eu participar, sabe, dessa geração e jogar com o Zico, a quem eu considero o melhor jogador, né, que eu já vi na vida. Ainda bem que era a favor, não era contra. E é uma alegria muito grande hoje, pois eu vendo aqui ele lançando esse livro, né, cara? Mais um gol aí na vida desse cara. Como é que era o Zico amigo? Não o Zico jogador, né? A gente está falando do livro, o livro é Efeito Zico. Quando você tem um livro com o nome Efeito Zico, ele está falando do efeito na vida das pessoas, não só o futebol. A gente sabe que não é um livro só de futebol. É um efeito na vida das pessoas. Como era o efeito Zico na vida de vocês? Quem era o Zico também dentro da concentração, no dia a dia? Ele motivava vocês? Como era o Zico? Ele motivava e era um exemplo, né, cara? Ele seguia uma norma de ganhar. E o Flamengo também, né? A camisa, a vermelha e preta, né? Ela pede vitória, né? E ele é um cara vencedor, né? E como jogador ele sempre deu o máximo. E como amigo, o melhor amigo que eu tive na vida de jogador. Era muita resenha, não? Era muita resenha. Resenha boa, né? E ele lembra de tudo, cara. Ele lembra da data do aniversário, do gol, o que aconteceu naquele... Ele não é mole, não. O Cantarelli, eu tô rindo aqui, eu tô com um amigo aqui do lado também, eu tô rindo porque... Quer fazer uma pergunta pro Cantarelli, Julião? É o que apresenta os programas comigo aqui, o Júlio Miguel Neto. Mas, pô, Julião, eu tô falando porque, pô, eu não lembrava eu não reconheci quando eu cheguei aqui, que eu não lembrava do Cantarelli com barba, né? Isso daqui, caramba, isso aqui aconteceu na pandemia. Mas gostou do visual, deixou, né, cara? Deixou aquele visual e foi... Relaxei e ficou... O Cantarelli usava um cabelo longo, não era? Eu tinha cabelo, mas hoje, como cai, a gente muda tudo, né? Então, eu perdi em cima, mas aí deixei aqui. Mais cabelo nele, Mais né? cabelo não canta. Faz a pergunta pra ele. Cantarelli, cara, primeiro... A gente estava comentando sobre essa situação, né? O Rossi acabou batendo esse teu recorde aí por muitos anos, né? Que durou. Queria só que você te perguntar em relação aos goleiros do Flamengo, né? Não só o Rossi, mas recentemente, há alguns meses atrás, podemos dizer assim, o Matheus Cunha chegou a ser titular do Flamengo na Libertadores de 2023, né? O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia e muita gente até acredita que o Rossi pode ser convocado na Copa América. Eu te perguntar se, caso isso aconteça, o Flamengo vai estar bem assistido, se o Matheus Cunha também é um goleiro que pode suprir as necessidades do técnico Tite para você. Completando aqui, lembrando que ele foi preparador de goleiro do Flamengo. O Cantarelli por muitos anos trabalhou no Flamengo, não lembro quantos anos exato, mas trabalhou muito tempo no Flamengo. Sim, mas eu acho que esse rapaz, Matheus, é um bom goleiro. Tá? Jogar, rapaz, ali no Flamengo é muito difícil, né? Porque é erro zero. E goleiro, às vezes acontece, né? Mas a torcida cobra muito, a imprensa cobra muito. Aí eu nunca aceitei essa intervenção de fora na minha cabeça. E por isso é que eu joguei 500 e poucos jogos lá. Eu sabia o que eu era capaz de ir para campo e fazer, né? E nunca esquentei com críticas, não. Você pensou em fazer o seu. Fazer o seu. E se eu não errar e fizer certo, vamos embora. Então, é por isso que eu tenho esse número expressivo de jogos lá. 500 e?
45 ou 35. É bastante não sei, jovem, cara. né? E será que ele lembra algum grande goleiro que passou pela mão dele no tempo que ele estava já como preparador de goleiro? Conta pra gente, um grande goleiro que passou pela sua mão. Aqui no Flamengo ou fora do... Ah, eu vi muitas promessas e que não vingaram. O Roger, o Adriano, o Hoje chegou a jogar na Paulo Vitória da Bahia, no São Paulo, né? Quem? Roger. Foi. Paulo Vitor, Lomba. E que é difícil. O Lomba até que é um bom goleiro. O Lomba é campeão brasileiro pelo Palmeiras, né? Fez parte do elenco, tá agora acho que no Internacional. Esteve no Inter, perdão, agora tá no Palmeiras. Então eles começaram a aparecer fora do Flamengo, né? Então o Flamengo ele não aceita, a torcida não aceita, O erro, é o mínimo erro. E às vezes, cara, o erro nele é até de uma forma acidental, mas marca. E quem deixar, sabe, se marcar, amigo, já era no Flamengo. Uma prova disso, né, pra gente fechar, é o Andréas Pereira, que hoje está convocado para a seleção brasileira e que no Flamengo saiu por causa daquele erro numa final de Libertadores. Isso daí faz parte, né?